Não me iludo, tudo permanecerá do jeito que tem sido, transcorrendo, transformando, tempo e espaço navegando em todos os sentidos, pães de açúcar, corcovados, fustigados pela chuva e pelo eterno vento, água mole, pedra dura, tanto bate que não restará nem pensamento. Tempo rei, ó tempo rei, ó tempo rei, transformai as velhas formas do viver. Ensinai-me, ó Pai, o que eu ainda não sei. Mãe Senhora do perpétuo socorrer. Pensamento, mesmo fundamento singular do ser humano, de um momento para o outro, poderá não mais fundar nem gregos nem baianos. Mães zelosas, pais corujas, vejam como as águas de repente ficam sujas. Não se iludam, não me iludo. Tudo agora mesmo pode estar por um segundo. Live, caros amigos, vivo, caros amigos, vivos, caros amigos. Hoje nós teremos duas pessoas especiais, duas amigas especiais. Na verdade, uma é amiga e amigo. No primeiro bloco teremos Jaqueline Gomes de Jesus, doutora em psicologia, escritora maravilhosa, uma intelectual, ativista incrível. E no segundo bloco vamos ter ele e ela, vamos ter o ator, roteirista Marcelo Souza e sua criação Suzy Brasil. Por isso eu falei ele e ela. Antes de eu chamar a Jaqueline para a gente começar a nossa conversa, eu queria explicar para vocês que a live da semana passada com Rosana Pinheiro Machado e com João Fênix, não foi gravada por um problema do Instagram na sua relação com o ataque de milícias digitais. Então, durante a live, a minha live foi atacada e isso criou um problema, impediu a live de ser gravada. O Instagram até agora não resolveu a questão e a funcionária do Instagram com a qual eu entrei em contato foi inclusive muito arrogante em achar que o Instagram é uma rede eterna, né? É curioso que nós trabalhamos de graça para essas mídias sociais, elas vendem nossos dados para grupos de extrema direita ou não em todo o mundo, manipula nosso desejo, né? Nós estamos aqui produzindo conteúdo de graça para essas mídias sociais e o mínimo que elas poderiam dar para a gente é a segurança digital e elas não dão, né? Então eu estou esperando o Instagram resolver e recuperar as lives da semana passada. Talvez isso ocorra hoje de novo e a live não seja, a live com Jaqueline e com Suzy não sejam gravadas. Então vai ficar na memória de quem viu até o Instagram resolver esse problema. Vamos ver se Jaqueline entrou. Ela já está aqui. Sim. Vou esperar a Jaqueline. Assim que a Jaqueline entrar, eu vou desativar os comentários, justamente para a gente não ter que ficar... Oh, minha amada, seja bem-vinda. Deixa eu desativar os comentários. Que bom te ver, Jaque. Você está me ouvindo bem? Ô, meu rei! Ô, meu rei! Que maravilha! Axé! Axé! Que bom te ver. Cada vez que eu faço as minhas lives, e a característica da live, caros amigos, é que eu me reúna com os meus amigos, me dá uma vontade de entrar assim, sabe? E abraçar a pessoa. Coisa que a gente não pode fazer ainda. É isso que a gente precisa. Sim. Por enquanto, só virtualmente, né, Jean? Mas esse axé, a energia circula e vai nos sustentar pra gente revestir, ó. Pá, pá, pá. Ó, pá, ó. Jaque. Boa tarde, povo. Do mundo, que essa live é do mundo, meu povo. Pois é, essa live é do mundo. Jaque, vamos começar com o assunto do dia. Eu quero sua opinião sobre esse assunto, né? Bolsonaro fez um discurso na ONU, um discurso vergonhoso, né? Pobre em termos
de conteúdo, não só pobre em termos da forma que o discurso tinha, né? Um discurso de um presidente, de um chefe de Estado, não pode ser tão pobre, tão rasteiro. E, além disso, o discurso era um discurso mentiroso, mistificador, calunioso, porque caluniou os povos indígenas. E hoje, para nossa surpresa, a Folha de São Paulo trouxe na manchete: Bolsonaro se defende em Assembleia da ONU. Faz recortes da realidade. Me fala um pouco o que você achou não só do discurso, claro, eu já imagino o que você achou, mas o que você acha, sobretudo, dessa cumplicidade dessa imprensa comercial com Bolsonaro? Jean, assim, primeiro, eu estava pensando muito, inclusive, né, como eu sou psicóloga, sou professora de psicologia, nessas questões da linguagem, de como o pensamento social tem funcionado a partir dessas articulações políticas, dos interesses econômicos. A gente vive no Brasil, é um país que enfrenta há séculos o colonialismo, o imperialismo, tem toda uma lógica dessa classe dominante nojenta que a gente tem enfrentado, de trabalhar em cima da ideologia do nosso povo. Inclusive, eu queria mostrar, eu estou lendo esse livro novo aqui do Pierre Lerner sobre guerras híbridas. Para mim, tem muito aqui. Sim. Tá? Do que significa que o tosco, porque ele não eu não acho que ele é burro, ele é tosco, né? Ele é tosco e ele é um instrumento. E é um instrumento que, por mais que seja limitado, ele é instrumentalizado. As pessoas esquecem que o instrumento é instrumentalizado. Sim. O discurso, obviamente, todo o discurso que ele faz é direcionado para o público que o atende, os 30% do gado, né? Estou sendo bem direto, mas também aqueles que elegeram ele, que financiaram, na verdade. Né, o meio de campo que financiou, que é esse capital especulativo, que são os neoliberais, e não à toa, né, antigamente a gente tinha muitos eufemismos para a morte, a gente não falava que a pessoa morreu, falava que se foi, faleceu. Agora nós temos, com a pós-verdade, vários eufemismos para mentira. Então, o jornal não fala que a pessoa mentiu, o jornal fala que ela recortou realidade, né, que ela foi polêmica. É isso, é uma fuga de se explicitar a lógica do fascismo e que, infelizmente, por mais que eles se incomodem com a tosquice, é somente com essa figura nefasta que eles conseguem ainda ter um sustento para esse projeto que está estabelecido. O Paulo Guedes ainda está lá, gente, ainda tem o sinistro lá. Nesse sentido, o discurso dele, precário, mentiroso, mas que sustentado por essa elite, continua. Não me espanta, é triste, incomoda? Porque só revela mais ainda a realidade que a gente já conhece. E eu estou muito pessimista, mas observando demais. E eu acho que você, tendo esse olhar de fora do Brasil, ajuda muito a observar os nossos movimentos aqui, porque nesse momento, cada vez mais a gente depende do contexto internacional, Jean. Sim. Porque no Brasil, nossos movimentos não têm sido ainda apoiados pela grande mídia, mas não só por ela, mas também por movimentos da esquerda, da própria esquerda, de pessoas e movimentos e mídias. Inclusive o Lula falou disso. Eu acompanhei a live do Lula, não só o discurso dele, né, mas a live no Meteoro, que ele fala isso, como faltou para as esquerdas se aproximar das mídias alternativas de esquerda, né, se aproximar dos canais de esquerda, nos fortalecer. Então é isso, é uma guerra de comunicação, faz parte do projeto do imperialismo, que esse boneco, esse instrumento esteja lá. Ele, como eu digo, ele é tosco, mas não é burro. Travou a Jaque um pouquinho. Você está me ouvindo, Jaque? A Jaque travou um pouco. Vamos ver se ela volta. A Jaque voltou, pronto. Voltou. Voltou. Tinha falhado. Mas é isso que você estava falando, que ele é tosco. E aí, sabe, é curioso porque eu abri, você falando desses, né, do capital financeiro especulativo, dos neoliberais que financiaram a campanha dele, inclusive financiaram subterraneamente. A gente ficou sabendo hoje e ontem pela imprensa de que parte dessa campanha foi financiada com dinheiro vivo. Então a gente sabe que dinheiro vivo é um dinheiro não rastreável, portanto um dinheiro quase sempre fruto
de operações ilícitas e criminosas. Você falou desse capital financeiro e dessas dessas guerras híbridas e dessa disputa, né? Estamos eu e você aqui disputando o Instagram, apesar do Instagram, como eu disse aqui na abertura da live, não ter me dado sequer a segurança digital contra o ataque de cybersicários, né, durante a minha live. Ou seja, era o mínimo que se esperava dessa mídia social. E você Exato. Também, ao falar isso, você me lembrou uma outra coisa. O Zé Simão, cronista maravilhoso, o Macaco Simão, ele, né, passou a se chamar de Macaco Simão, ele tinha uma brincadeira na época do Fernando Henrique Cardoso, que era assim, tucanaram, né? Ele dizia assim, tucanaram a mentira, né? A mentira agora virou fuga da realidade. Então, a Folha de São Paulo nunca deixou de ser a tucana, de tucanar tudo que é do interesse dela, né? Continua a tradição com novos nomes, é essa a questão. O conteúdo ainda é o conteúdo dessa classe dominante nojenta, racista, Sim. que no seu projeto de se manter, de manter inclusive a sua produção de escassos bilionários que para muita gente representam esse país, né? Eu ainda encontro colegas que são pessoas muito bem informadas, eu encontro dentro da academia, eu encontro inclusive no movimento social, que acreditam, dentro da lógica neoliberal, que esses bilionários representam uma salvação do país. Né? Olha como é que está entranhada essa ideologia. Então, o que era tucanar antigamente, agora está servindo, eu acho, muito mais pelo medo. Eu estou sentindo muito mais também esse medo entranhado de enfrentar essa gangue, esse bando que está em volta do Bolsonaro. Sim. E que é muito bem organizado. Né? Inclusive em termos de linguagem, quando eu vejo a dona lá de Azul e Rosa, eu vejo as falas dela, e nesse caso eu reconheço o pior do messianismo neopentecostal. Sim. O pior. E o pior no sentido de inteligência, de esperteza, de saber como chegar às pessoas, de dizer que nós, eu e você, por exemplo, nós somos os inimigos, é isso. Eles nos querem mortos, mas eles não falam isso. Ela vai falar assim, não tenho nada contra eles, eu quero eles vivos, mas né, não dou nenhum recurso, não apoio o que eles defendem, tem que ser execrado. Daí a gente vê, eu estou vendo isso desde a eleição do Bolsonaro, né, desde que eu concorri em 2018, eu acompanhei de perto isso. E até no nosso filme Semente, saiu recentemente, Mulheres Pretas no Poder, que mostra a trajetória de algumas de nós candidatas que éramos ligadas na Marielle. Sim. E aí eu vejo, Jean, eu tenho acompanhado suicídio, amigos que entraram em depressão, foram internados, inclusive aqui no Pinel, eu estou falando do Rio, no Pinel, tivemos que levar no Pinel, tivemos que internar, tivemos pessoas que se mataram, aumento exponencial do uso de álcool e outras substâncias. Por quê? Eu me lembro quanto alguém do movimento negro, que eu também sou, como se discutia nos anos 70 o uso da guerra contra as drogas sobre os nossos corpos. Então a gente está vendo uma nova versão disso. Eles querem que nós adoeçamos, principalmente psicologicamente. É uma guerra psicológica também. Então esse discurso afeta. E esse discurso, por mais que a gente veja como escroto, como algo baixo, muita gente endossa. Sim. Muita gente, inclusive, ilustrada. Por quê? As respostas para a grande mudança, isso era algo que eu queria comentar com você, porque eu conversei sobre esse tema há mais ou menos um mês com a Márcia Tiburi. Sim. Eles não vão conseguir resposta, Jean. Sim. E eu estou falando, quando eu falo eles, eu estou falando dos homens cis brancos sempre no comando. Sim. O homem cis branco sempre no comando, o homem cis hétero, que eu brinquei, é supostamente hétero, que é uma imagem muito mais do que, né, uma essência, uma natureza. Esse homem que está no comando e sempre é tido como gestor, ele já esgotou há muitos séculos as respostas para a sociedade, porque ele criou esse lugar que está posto. Mas ao mesmo tempo em que a gente traz novas ideias, na esquerda principalmente, porque infelizmente outra coisa que eu queria falar contigo é sobre mulheres LGBTs e negros da direita. Né? Pessoas que apoiaram o Bolsonaro, votaram, então inclusive foram lá, esse dia a gente viu pessoal indo lá abraçar Michele Bolsonaro e o outro lá. Mas a gente traz uma resposta, a gente traz a partir do olhar que a gente tem da margem,
Não porque a gente seja melhor do que ninguém, mas porque nós vivenciamos outras perspectivas. Mas quem disse que nos grandes debates sobre política e economia, sobre sociedade, até sobre a Covid, por exemplo, sou profissional de saúde, quem disse que as pessoas profissionais de saúde que não são o homem cis, branco, supostamente hétero, foram chamadas? Cadê os médicos negros, profissionais de saúde negros, as mulheres, LGBTs que estão discutindo isso, mas não são chamados pelos grandes meios de comunicação? Sim. Que não estão debatendo porque não têm aberto esse caminho. Então é sobre isso. Sim, ao contrário, né? Por exemplo, foi publicada uma pesquisa, tenho até uma amiga, a Débora, que está envolvida nessa pesquisa, mostrando que entre as vítimas, entre os profissionais de saúde, as mulheres são maioria entre as vítimas da Covid e as mulheres pretas, né? Sobretudo as mulheres que trabalham na assistência mais direta, por exemplo, enfermeiras e tal. E é impressionante como isso não virou uma pauta nos grandes jornais e pessoas não foram convocadas a falar por elas, né? É impressionante isso. Você fez um diagnóstico, assim, eu inclusive ia te perguntar isso, porque a psicologia, ela trabalha com o indivíduo, né? Aí é possível, a partir do diagnóstico que você fez aí, na verdade você apontou sintomas, né? Aumento do alcoolismo, drogadicção, depressão, aumento da ansiedade, que são formas de destruição da pessoa, que não é um assassinato, mas é um assassinato a longo prazo, a médio e longo prazo, sim, digamos assim. Eu te pergunto, é possível hoje traçar um diagnóstico a partir dos indivíduos da comunidade LGBT no Brasil sobre o governo Bolsonaro? Com certeza. E é o mais nefasto possível. Inclusive, sintoma é a melhor palavra. É um sintoma dessa doença que se chama esse desgoverno que a gente tem. E que representa essa doença do ódio, do preconceito, né, do fascismo que tomou conta do país, tomou conta das mentes. Já não bastava nós, enquanto sociedade, eu critico muito, eu concordo demais com o professor Jessé Souza e com outros autores, quando falam como foi eficaz essa classe dominante do Brasil em dizer que o brasileiro é burro, incompetente, né, e que é corrupto, quando na verdade a elite política tradicional, desde as capitanias hereditárias, é que é burra, né, arrogante e corrupta. Né? Então, também a discriminação estrutural, e aí eu vou focar, né, no machismo, na LGBTfobia, no racismo que é estrutural, está indissociável para estruturar o Brasil, eles voltam com muita força no discurso político, mas de forma falseada, né, dentro do jogo de discurso religioso. A gente tem aí uma regressão ao século XIX, é uma regressão ao discurso do século XIX, o discurso religioso como único possível, porque com essas pessoas não adianta o convencimento. Eu estava num grupo, eu também faço parte do Movimento Negro Unificado, e algumas pessoas falando, não, vamos conversar com o presidente da Fundação Palmares, vamos conversar com Hélio Negão. Falei, gente, acorda, porque a gente tem que ter outras estratégias, eles não querem nos ouvir, não querem ouvir argumentos. O diálogo se esgota em determinado momento em que você já sabe que ele faz parte de um jogo. Então a gente, enquanto movimento de população negra, LGBT, de mulheres, temos que criar outras estratégias. E eu acho que a gente tem ficado cada vez mais atento a isso. Né? Diferentes militâncias. Mas até que ponto a gente lida com um outro sintoma, para além do sintoma deles lá, que é ainda isso que foi naturalizado, tanto entre mulheres quanto negros e LGBTs, de uma suposta inferioridade. E uma ideia de que a gente só fala de nós mesmos, como se nosso discurso fosse autorreferenciado. Eu vejo você, enquanto representante, que você conseguiu furar a bolha, e um dos raros que conseguiu, que apesar de nós termos paradas LGBTs, que juntou milhões de pessoas, a gente não consegue eleger mais do que 1 ou 2 candidatos LGBTs. Isso faz parte da ideologia, né, de não conseguir utilizar o discurso político da parada ou da população, entender-se enquanto participante política. Como a gente muda isso? É muito difícil, porque nós somos muito responsabilizados também enquanto indivíduos. Eu tenho certeza que você foi muito responsabilizado. Muitas pessoas foram como se não fosse um projeto coletivo de movimento de sociedade. No filme Sementes, eu estou repetindo ele porque
ele faz esse recorte, tem uma cena que eu estou fazendo campanha lá na Parada de Niterói, e eu estou gritando, gente, vamos juntar, vamos eleger, a gente tem esse legado de Marielle para levar à frente, foi uma mulher negra, LGBT, que foi executada. Os governos que foram eleitos, principalmente o governo Itzel, que quebrou lá a placa da Marielle, que defendia extermínio em favela, que agora está no processo de impeachment, o desgoverno Bolsonaro foi eleito em cima disso. Mas quantos LGBT foram eleitos? Nós tivemos, né? Você teve que fugir, mas você foi eleito. E quantos outros? É isso. É sobre isso. Não é só ficar com um discurso, nossa, que gente que não sabe votar. Mas como a gente muda essa mentalidade? Esse é o desafio de furar o bloqueio da ideologia, que é complexo. Sim, é complexo. Eu tentei isso durante o período em que eu estive deputado federal, porque eu tentei fazer dois mandatos que fossem por demais capilarizados e articulados com diferentes instâncias da sociedade, inclusive num diálogo interpartidário, né? Sempre fui uma figura eleito pelo PSOL, do PSOL, mas sempre fui muito amplo na relação com os demais partidos de esquerda, né? Sempre busquei esse diálogo e, bom, lamentavelmente lamentavelmente eu não pude prosseguir, mas deu alguns frutos. Já que eu queria falar de uma coisa ainda dentro dessa questão dos sintomas, né? Uma das características do nosso ethos, se eu posso dizer isso, do ethos LGBT, é um movimento, um deslocamento que é territorial, né? Ele é um deslocamento no território e ele também é um deslocamento da identidade. A gente faz as duas coisas quase que simultaneamente. Então a gente sai de casa, né, muito cedo, ou é expulso de casa, no caso das pessoas trans, principalmente, são expulsas de casa. Gays e lésbicas, para se assumirem, precisam sair, e aí saem das cidades do interior para as capitais, da periferia para o centro, estabelece novas relações. Com a Covid-19, essa diáspora, se é que a gente pode usar essa categoria, né? Essa diáspora, houve uma reversão. Muitos LGBTs tiveram que voltar para casa. Quer dizer, os que ainda tinham casa para voltar, né? E conviver com pais homofóbicos, conviver com irmãos com situação de violência. Você tem observado isso entre seus pacientes, entre suas observações? Sim, é muito triste e difícil, porque também a violência, eu acompanho também entre as mulheres em geral, mulheres cis, esse aumento da violência doméstica, porque o que evidencia isso? As pessoas te aceitam enquanto você está pouco junto delas. E eu estou falando de um discurso de base machista e LGBTfóbico. Nesse sentido, essa pessoa LGBT ainda estava entendida como sujeito nessa família desde que uma figura distante. Isso tem uma relação com o suicídio. As pessoas acham que o suicídio é um ato. E a gente repete sempre, gente, o suicídio é um processo. Aquela menina lésbica que se suicidou, e vamos acompanhar quantos casos, eu vou citar lésbica, eu poderia falar hoje é dia da visibilidade bi também. O Brasil, eu fiz uma pesquisa em 6 países sobre saúde mental. Dos 6, o Brasil é o que eu mais identifiquei de ação suicida entre pessoas bissexuais. Eu comparei El Salvador, Brasil, Índia, Quênia, Vietnã e Camboja. O Brasil eu achei o mais bifóbico, tá? Para você ter ideia do cenário. Mas essa menina lésbica, que a companheira não é aceita nas festas da família, e quando é aceita nas festas, ela é amiga, né? Ela não é esposa, não é companheira, e quando tem um gatilho, quando ela tem uma separação, essa menina se mata, porque perdeu o único apoio que tinha. E a família vem e chega, nossa, por que se matou? Né? Que coisa triste, que pessoa fraca. Infelizmente, gente, as pessoas não têm uma preparação, mas isso é uma questão que a gente já sabe, né? Ninguém tem que ser especialista formado em psicologia, mas teria que buscar, né, um apoio da área de saúde mental, e a gente não tem políticas públicas de forma geral que apoiem a área de saúde mental no Brasil, que valorizem. Na verdade, a gente tem um sequestro, e que piora essa questão da LGBTfobia, pelas comunidades terapêuticas. Tá? A gente tem denunciado isso há décadas. Os governos, mas principalmente estes governos agora, desde Temer, principalmente Bolsonaro, têm financiado ostensivamente essas máquinas de fazer dinheiro, de escravidão
e de tortura, né, e de ineficácia técnica, que são as comunidades terapêuticas. E são outros espaços de tentativas de conversão de gênero ou de orientação sexual. Eu tenho acompanhado casos de internação compulsória. Então, estruturalmente, o governo brasileiro está sendo responsável por isso. É muito grave. E não fica tão visível porque eu postei sobre avisos de gatilho, porque a gente tem na psicologia, na área de saúde de forma geral, vários estudos que mostram que são ineficazes. A gente avisa, olha, gente, eu estou mostrando uma imagem, gatilho. É ineficaz. A gente tem que trabalhar, na verdade, de onde que vem esse trauma da pessoa. Por trás disso, tem uma ideia de que as pessoas evitam a terapia, mesmo quando está disponível, e muitas vezes não está possível, porque o Estado não apoia. No período da pandemia, da Covid, os atendimentos psicológicos aumentaram 700%. 700%. Porque elas perceberam que não basta só o discurso que elas têm ouvido, elas têm ficado mais em casa, as pessoas sonham mais, porque elas ficam mais em casa, estão, né, em média mais tempo, e quem está obrigado a trabalhar, que tem que sair, está mais sujeito à depressão e a estresse. As pessoas, principalmente profissionais de saúde, a gente já previa na literatura mais casos de estresse. Por quê? Eu quero salientar, eu já falei isso desde nesses 6 meses direto. O discurso do herói, ele é deletério. Porque o discurso do profissional de saúde como herói, o mito do herói exige um martírio. Então as pessoas acham que o profissional de saúde, principalmente o médico, tem que se matar para poder ser justo e que isso é natural. E daí a gente vê essas síndromes, né? A gente chama até síndrome de Leonardo da Vinci. O profissional de saúde acha que tem que ter resposta para tudo, que tem que ser um gênio com resposta para tudo. E não tem como, ele é ser humano. E eles estão aí adoecendo, não só da Covid, por exposição, mas com sofrimento psicológico, entrando em burnout, né? Não sendo mais capazes de fazer mais nada, em depressão. Enquanto a gente não prestar atenção para esse campo da saúde mental, e tudo isso vai pluralizar, vai explodir essa bolha de sofrimento, de adoecimento, e a gente tem um grande desafio. Eu não sei quando é o pós-pandemia, mas desde já tem esse desafio. O que a gente vai fazer para cuidar da saúde mental das pessoas? Nós estamos numa sociedade, principalmente no Brasil, em que a Covid chegou no pior momento social e político possível, que as pessoas já estavam adoecidas, né? Elas já estavam adoecidas antes da Covid, em que ela potencializa isso tudo. Eu tenho muita dificuldade de pensar como a gente vai enfrentar. Estou bastante pessimista com estas eleições, até porque, olhando os Estados Unidos, e eu tenho muito contato com colegas dos Estados Unidos, eu estou preocupado, inclusive, com a eleição lá, porque afeta aqui. Nós já tivemos aqui o Mike Pompeo fazendo coisas aqui, que foram denunciadas. Ernesto Araújo vai ser convocado, se já não foi, para prestar depoimento, em tudo pela campanha do Trump. E isso tem um impacto direto na lógica colonial, inclusive aqui, né, desse serviço, subserviência que o presidente tem e que contamina os dele nessa ideia de que a gente tem que abaixar a cabeça, ser subserviente ao ideário que as pessoas têm nos Estados Unidos. Porque não é possível. Eles não veem nem a precariedade lá na área de saúde para a população, não conseguem perceber os problemas, porque isso faz parte de um ideário que adoece e que é útil para esse pessoal no poder e que quer nos exterminar. Como diz Caetano Veloso, os americanos são estatísticos, têm um olhar de brilho penetrante que vai fundo no que olha, mas não no próprio fundo. Os americanos, os Estados Unidos são uma sociedade desigual, racista, sem um sistema de saúde para a sua população, um país de concentração de renda e um país que quer transformar a América Latina em quintal dos seus negócios, inclusive os negócios da guerra. Então, a indústria bélica americana, que agora vem sofrendo uma oposição muito grande dentro dos Estados Unidos por causa dos terrorismos, dos atos terroristas praticados pelos supremacistas brancos, né? Há muitos atos terroristas praticados por supremacistas brancos dentro dos Estados Unidos. Isso tem levado a um ativismo contra o armamento da população. Então, a indústria bélica, ela quer novo mercado. E aí ela, claro, vai fomentar, não só com a desculpa da guerra às drogas, ela também vai fomentar a guerra naquilo que ela acha que é o seu quintal, que é a América Latina e o Caribe. E é claro que se ela encontrar palermas automobilísticos e patetas ambulantes como os desse governo, vai amar, né?
Eles vão amar. Já tá funcionando. Jaque, você falou na Márcia Tiburi, né? Ela escreveu um livro maravilhoso que é O Ridículo Político. E aí eu me lembrei daquela cena patética do Flávio Bolsonaro, do irmão, daquele apresentador de programa vespertino, Siqueira, todos eles cantando uma musiquinha que faz referência ao coito anal, né? E aí eu fiquei impressionado como esses homens são obcecados com o coito anal. Quer dizer, todos eles, no fundo, alimentam a fantasia secreta de dar o cu, mas ninguém assume. E talvez se eles dessem o rabo, dessem o cu com tranquilidade, eles não fossem essas pessoas horríveis. Mas eu lembrei que a Márcia fala isso, né? Quer dizer, aquilo também é programado. Aquele ridículo político, ele não é só... Aquilo é programado para produzir mesmo efeito, não é? Assim, é bom lembrar que também ele foi nesse programa para faltar na careação aqui, né? Aqui no Rio ele faltou para fazer esse programa lá, pro Siqueira. Então, pelo jeito já foi marcada a criação, ele jura que vai estar presente. Vamos acompanhar. Mas eu vejo isso muito no discurso padrão da broderagem. Sim. E eu tenho a seguinte análise, pegando mesmo a psicanálise. Sim. É uma coisa com a fase anal. A fase anal, usando a linguagem da psicanálise, sim, ela tem a ver com uma ideia de segurança. A criança segura o cocô, né, porque dá uma segurança para ela. Ela ainda não consegue verbalizar direito, não consegue elaborar, então a fase anal é importante enquanto ela não tem domínio da linguagem. Eu vejo muito isso. É uma questão da insegurança. Então, não é à toa que o Bolsonaro eu me prometi um dia, ainda vou fazer um livro, Psicologia do Bolsonaro, porque a fala dele reproduz essa ideia, né, de uma insegurança camuflada pela masculinidade frágil, né, a masculinidade tóxica, que é inexorável da masculinidade tóxica ser frágil. Porque ela é uma defesa de um discurso de inferiorização do outro, principalmente da mulher, mas principalmente do outro, que é assim, no Brasil o outro do homem é o gay. Então eles têm muita ideia de que uma coisa é ser homem e o oposto disso é gay. Como se o gay, né, o homem homossexual não fosse homem. Isso está nessa ideologia e infelizmente no discurso da sociedade machista. Quando o Bolsonaro, ele tem evitado falar muito nos últimos tempos, mas quando ele falava mais, era muito evidente a relação com fezes, com a relação anal, as metáforas de relacionamento para a política, né? Ele falava muito em namoro, em casamento, né? Com outros homens, numa linguagem da broderagem. Para a gente que faz uma leitura crítica é uma coisa, por isso que eu falo muito pro pessoal, pessoal, não leiam isso da mesma forma que a gente leria entre nós. Entre eles, fica muito compreensível para eles o que eles querem dizer. Eles não estão falando entre eles, no entendimento consciente lá deles, que eles querem namorar entre si, ficar e tal. Mas é uma relação de confiança. Que eles estão dizendo, eu confio em você, meu irmão. Mas aqueles outros, olha, é perigoso. Aquela mulher que não é bela, recatada e do lar, é perigosa, né? Veja o que ele falou da Maria do Rosário. Sim. Veja, né, o enfrentamento duro com relação a Dilma, né? Como é que foi o processo do impeachment e o golpe da Dilma. Né? Essa dimensão psicossocial do machismo, como ficou evidente ali. E com relação ao LGBT, eu acho que, por exemplo, você, enquanto parlamentar naquele lugar, e eu estou usando o pai lá como referência porque ele representa isso mesmo, acho que dá para pegar como representação. Você sempre se colocava, era colocado, tá? Não era você que se colocava. Você era colocado por ele e o grupo dele como ameaça. Porque é o homem gay, né, que não se coloca no lugar de subalternidade, né, no lugar de subserviência. Não é aquele que vai servir de capacho para a esposa dele, né, ou para ele, para dizer que ele tem um chaveirinho gay. Que ele tem. Ele tem uns chaveirinhos, eu falei. Ele tem pessoas negras, mulheres LGBTs que servem de chaveirinho. Você não. Isso incomoda, isso perturba e a todo momento gera um enfrentamento. E tem a ver com nesse sentido. E a família reproduz porque é isso que dá segurança para eles, um senso de comunidade. Olha que comunidade bizarra. Eles são uma comunidade baseada nessa ideia, por isso o fascismo, ao mesmo tempo o ridículo, que para nós é ridículo, por isso o ridículo político, que se baseiam nisso para chegar no cidadão médio, para chegar no nosso tiozão, o tiozão, né, daqui
né, de classe média, o tiozão, que acredita que é rico, que é empreendedor, né, que vai defender esse discurso, que não vai falar na frente da gente, ai, você é o viado, ai, o seu travesti, seu traveco. Ele não vai falar isso. Mas lá entre os amigos, e a minha amiga, a professora Valesca Zanello, da Universidade de Brasília, ela mostrou muito bem numa pesquisa sobre o que homens falam, homens cis hétero, falam em grupos de WhatsApp de homens cis hétero. E é isso, a reprodução da lógica da cultura do estupro, né, do discurso da violência, do machismo, da ideia de que estão sendo perseguidos. Quando a Magazine Luiza anunciou agora que vai fazer trainee só com pessoas negras, voltou esse discurso. A gente viu até colunista aí, né, não vou nem citar o nome da revista, falando isso, que é horrível ser homem branco hoje, homem branco porque ele é perseguido. Ai, que horror, difícil. É isso, essa fragilidade baseada na ideia de que eles não sabem quem eles são. Tadinho. Eles não sabem quem eles são. Né? Eles só são enquanto modelo. Muito coitado. Ah, tem pena. Às vezes eu não vou gastar meu latim com essas pessoas, meus argumentos, aí eu vou pela via da ironia. Tem uma figura que é a segunda vez que eu ironizo ele, que é aquele vocalista de uma banda dos anos 80, uma banda de rock, que eu não lembro o nome agora, mas ele virou uma espécie de bira do Danilo Gentili, assim, da banda do Danilo Gentili. Ah, Roger, me lembrei o nome dele. Esse cara, na época em que a exposição Queer Museu foi atacada, ele pegou uma obra da Adriana Varejão, que é uma artista plástica reconhecida no mundo inteiro, prestigiada, e ele fez em cima um desenho infantil de um pau enorme, né? Assim, na obra de Adriana Varejão, que naquele momento foi acusada de apologia à pedofilia pelo MBL, essa organização criminosa, essa organização... o MBL se organiza para perpetrar crime de injúria, calúnia, difamação. Bom, quando ele fez isso, na época eu disse, bom, esse cara é perseguido pelo fantasma da castração, ele tem um pau pequeno, e eu sei que ele tem um pau pequeno porque a gente viu na G Magazine. Então... Não tem como esconder, gente, tá lá. Então, tudo que ele queria era compensar o tamanho do pau atacando a Adriana Varejão. E agora, recentemente, o Rodrigo Maia foi agradecer a solidariedade de diferentes chanceleres no mundo. E aí ele botou assim, vai chupar um caralho, né? Aí eu retuitei dizendo que ele deve gostar muito do Rodrigo Maia para sugerir algo tão bom. Pois é, você falou, poxa, é muito bom, né? E ajuda mesmo. Mas depende de qual, né? Não é qualquer um, pelo amor de Deus. Não pode ser qualquer um. O dele, por exemplo, o povo tem que escolher. Ai, gente, é isso. A gente tem que usar ironia, não. A gente tem que rir para não chorar. É isso. Isso incomoda eles. Que o riso foi algo que eles nos colocaram enquanto algo que não é sério, não é político. E é isso que vai nos permitir sobreviver. É usar essa política do afeto. Eu me lembro, eu estive em São Paulo em 2018, antes da campanha. Eu fui num congresso de psicologia, o Boulos esteve também. E aí o Boulos fala muito disso, como a gente pode trabalhar uma política do afeto. E eu entendi muito bem, porque assim, na psicologia a gente tem esse desafio, né? Entendemos que o sujeito não é só cognição, não é só informação, ele é afeto também. Ele é corpo, ele é afeto. E o pastor evangélico, né, aquele pastor lá da periferia, que só tem aquela igreja, aqui no Rio é uma universal, né? Aí tem aquela igreja universal, a gente pode fazer a crítica que for, mas ele sabe do aniversário, né, daquela pessoa que segue ele fala com aquela pessoa, né? O miliciano que tem o posto dele lá na periferia, ele tem um contato com aquela comunidade que às vezes a gente não tem, geralmente a gente não tem. Então, como a gente trabalha essa política? Como a gente também tem um afeto com relação aos outros, que muitas vezes, Jean, e eu entendo que é parte da ideologia também, LGBTfóbica, eu vejo muito ódio e muito incômodo mesmo dentro da comunidade LGBT, sabe? Então, assim, como é que a gente fomenta uma comunidade que se ama? É disso que a gente está falando. Como a gente vai enquanto, por exemplo, psicóloga,
muitas pessoas que são LGBTs, às vezes, não querem que uma pessoa como eu, uma pessoa LGBT, atenda, porque elas têm esse incômodo de se verem na outra. Sim. E eu estou falando também enquanto negra. Sim. A gente tem um movimento maior de população negra querer ser atendida por psicólogos, por profissionais negros. Mas o discurso padrão na sociedade ainda é esse, que o profissional ideal, como o político ideal, é o homem cis, branco, supostamente hétero. Para mudar essa ideologia e essa cultura, tem que mudar a estrutura. É ação afirmativa, é política de reparação, Sim. é ter, por exemplo, essa luta que a gente tem agora, a gente vai ter mais financiamento para candidaturas negras. Sim. A gente garantir o financiamento das candidaturas de mulheres. Sim. A gente pressionar os partidos para não colocar só lá concorrendo. Ai, LGBT, preto, mulher, a gente tem. Sim. Não, é apoiar, é colocar em todo o debate. Não é só para falar de LGBT, para falar de mulher, de negro. Não, é falar de tudo. Concordo. Apoiar de verdade. Concordo. Então começa de dentro. Eu, por exemplo, tive que meter o pé na porta. Porque se eu deixasse, mesmo o PSOL teria me colocado nessa caixinha, né? Mas eu não sou desses. Eu reivindico a igualdade radical. E às vezes eu sou até chamado de pedante e arrogante, porque às vezes eu tenho consciência de que eu sou melhor do que muitos deles. Né? Então eu coloco as coisas nesses termos para eles entenderem que nós chegamos para dividir o espaço. A gente não... Sabe, a gente quer dividir o espaço, a gente quer igualdade radical. Não queremos tirá-los. Eles não precisam ficar nesse pranto. O homem branco, cis hétero. E olha que eles já tiveram vantagem demais. O que a gente quer simplesmente é dividir esse espaço. Mas, já que você falou nessa questão LGBT, lembrando da Márcia de novo, Tiburi, quando eu fiz a live com ela, eu sempre canto na live, antes eu cantei a música do Rio. Eu cantei Tempo Rei por 2 motivos. Primeiro porque o Rio de Janeiro estava se despedaçando em água, então essa imagem de um dilúvio, né? E também por causa da frase do Gil, pensamento mesmo, fundamento singular do ser humano, né? Quer dizer, é o pensamento, a abstração que nos faz ser humano. E aí, na live com a Márcia, eu cantei Cor-de-Rosa Choque. E tem uma frase de Cor-de-Rosa Choque que, quando Rita Lee cantou, e compôs, é óbvio que ela estava falando da menstruação. Mulher é um bicho esquisito, todo mês sangra. Só que esse sangramento ele pode ser tomado como uma metáfora, a metáfora do feminicídio, como uma metáfora da dor que toda mulher carrega. Então, mesmo essa frase hoje, ela continua válida para as mulheres trans. Não continua? As mulheres trans podem não menstruar, mas elas são mulheres. E elas sangram. Sangram todos os dias. Elas sangram todos os dias. E eu quero lembrar, hoje, além de ser o dia da visibilidade bissexual, também é um dia de luta contra a exploração sexual de mulheres e de crianças. Sim. Então tem muito a ver com a nossa conversa. Por que é tão importante, gente, falar de gênero em todos os campos? Né? Gênero na política, gênero na educação. Por que é importante a educação sexual? Para isso. Né? Para a gente enfrentar essa cultura do estupro, para a gente reconhecer as vidas de todas as pessoas, de todas as mulheres, de todos os homens, pessoas não binárias, para reconhecer essa existência. Sem uma educação inclusiva, a gente não consegue abrir os olhos das pessoas para isso. A gente precisa da educação. E aí eu não tenho como fugir do tema desse governo. Por isso que esse desgoverno, né, que a gente tem, e eu coloco o governo federal, coloco o governo do estado, porque eu nem sei qual governo que vai ficar mesmo, nem sei se o vice vai ficar muito tempo, né? E essa prefeitura que a gente tem aqui desse prefeito, né, o Crivella, ela representa o ataque contra a educação inclusiva, porque eles querem que a mulher continue silenciando, né? Mesmo que no discurso falso que Damares vendeu, de que a mulher quer ficar em casa, porque ela nunca fica em casa, ela está lá fazendo os merchan dela, o trabalho dela lá da igreja e lá no governo. Mas ela tem que defender esse discurso para o senhorio dela, né, que é o presidente, e todos esses homens de masculinidade frágil e tóxica que dependem disso. Se a gente não tem uma educação que enfrenta, eles conseguem o que eles querem. Eles vão conseguir privatizar a nossa educação para colocar todo mundo em igreja, em escola de igreja ligada à igreja privada, porque é isso que eles querem, ou ligada à milícia, tá? Sim. E escolas ou militares que estão subordinados a essa lógica de que mulher preta LGBT baixa a cabeça.
Baixa a cabeça porque o homem, o pai de família, cidadão de bem que vai se consolidar. Não é à toa que discursos como o da Flor de Lis enganaram tanta gente. A gente já tinha ouvido história, ó, mas por que não avançou nisso? Por que só estourou quando ela matou, com o apoio dos filhos, o ex-filho que virou marido dela? Por causa desse discurso. Ela não é exceção, infelizmente. Ela faz parte de um discurso que enganou milhões de pessoas no Brasil e cada vez mais a gente vê o avanço dessa lógica neopentecostal no Brasil. Eu estava vendo que as estatísticas anteriores eram que só em 2040 a gente teria uma população de evangélicos maior do que de católicos. Agora é 2034, tá, Jean? 2034. O que isso indica? A gente tem que ficar repetindo. Nós não somos cristofóbicos, não tem isso no Brasil. Outra coisa do discurso lá, né, da figura, né, que aqui tem cristofobia, que índio e caboclo é que bota fogo na mata e que o auxílio emergencial foi de $1.000, né? Então, assim, não tem isso. Isso é que nem racismo reverso, isso não existe. Mas a gente está falando de uma estratégia de poder que elegeu Bolsonaro, que elegeu Flor de Lis, que elegeu esses Bolsonaros todos. Sim. É esse discurso, essa má fé que, inclusive, permite, eu tenho que falar, alianças sujas, alianças sem sentido, mas que tem sentido eleitoreiro, de grupos da esquerda com PSL, até com PSDB, com partidos de extrema direita ou de direita. É contra isso que a gente tem que falar, mas nossos argumentos não estão sendo suficientes. Eu participei de discussão sobre isso, como que a gente não deve apoiar essas candidaturas, e fui voto vencido, por quê? Porque o que é importante para certas lideranças partidárias no Brasil é ter voto. Não importa se é uma aliança com quem te quer morto, né? Você precisa dessa aliança. Eu estava falando de Belford Roxo, sou professora do campus do Instituto Federal e Belford Roxo. Você viu o que a gente sofreu aqui. O prefeito de Belford Roxo quis tirar o nosso campus. Porque a gente dá aula da área de economia criativa e os vereadores, teve um vereador de Belford Roxo que falou que o morador da Baixada não tem que aprender essas coisas que a gente ensina de economia criativa, não tem que saber de moda, empreendedorismo, porque ele vai ser motorista, ele vai ser servente, como se ele só pudesse ser motorista e servente. E esses são os representantes que são eleitos. E outra coisa que ele falou é como eu dou, por exemplo, curso de formação de professores, principalmente no campo da diversidade, ele não gostaria que o filho dele fizesse um curso como esse, que falasse de diversidade, falasse de moda. Então, a LGBTfobia também constitui essas lógicas de poder. E, assim, por mais que o judiciário brasileiro seja um poder extremamente complicado, representa os interesses de minorias, ele ainda, de minorias que eu quero dizer assim, daqueles que são minorias demográficas, mas concentram a renda brasileira, interesses da elite. Eles ainda são o último recurso da gente. Né? Vimos nas questões aí, discussões do Supremo Tribunal Federal, né, de questões de justiça. Se não fosse a justiça, a gente já tinha perdido o terreno do campus. Sim. E são com essas pessoas que esquerdas querem alianças. Então a gente tem um desafio muito grande. A Márcia, lembrando de novo do nome da Márcia, eu gosto muito do Delírio do Poder, que ela publicou depois da experiência da nossa luta aqui lá em 2018, né? E a gente viu o que foi aquilo. Acho que representa muito bem, acho que muita gente não leu, né? Muita gente não leu aquele livro, que lembra, ela é impressionante como ela conseguiu produzir rápido após aquele choque. Fala exatamente disso. Onde que a gente chegou aqui no Rio de Janeiro, Jean? A que ponto a gente chegou? Que eu não vejo saída. Eu não sei como a gente vai ficar. Nós temos aí lutando por figuras, por representantes, né? Como até a Benedita, a Renata Souza. A gente está nessa luta com vários vereadores também, que são parceiros, mas no cenário geral, eu vejo de forma muito triste. Não sei até que ponto a população foi educada e transformada. A gente não teve essa oportunidade e eu sinto ainda que as esquerdas têm que se fortalecer enquanto comunidade para enfrentar isso. Não vi isso ainda. Sim. Esse é o nosso desafio. Não rolou. Eu costumo dizer que a esquerda ainda está sob o choque do que aconteceu em 2018, tudo, né, que aconteceu em 2018. Ela ainda está sob o choque e ela está em estado de negação. Né? E esse estado de negação implica em se comportar como se o Brasil estivesse numa normalidade democrática.
E para mim que estou olhando de fora é óbvio, e para todos os analistas de fora, é óbvio que o Brasil não está na normalidade democrática, né? Mas muitos partidos de esquerda seguem se comportando como se tivesse, inclusive, numa lógica de autodestruição, dificultando, queimando os navios, dificultando, detonando as pontes, né? Lideranças dos movimentos de minorias, por exemplo, liderando ataques em massa virtuais contra parceiros, contra aliados, né? Por pequenos deslizes, essa cultura terrível do cancelamento. E por falar nisso, em cancelamento, a consagrada escritora, autora de Harry Potter, da série Harry Potter, a J.K. Rowling, fez declarações muito polêmicas e transfóbicas, né? E há um segmento do feminismo, que são vários feminismos, né? Há um segmento do feminismo que é muito transfóbico, que inclusive se baseia numa ideia na divisão sexual, na divisão biológica do sexo, para acusar mulheres trans de não serem mulheres, né? E eu te pergunto, a gente já está indo para o final, eu te pergunto, você publicou um livro chamado Transfeminismo. O que é que o transfeminismo pode dizer exatamente? Maravilha. O que é que o transfeminismo pode dizer a essas feministas que insistem nesse argumento de que mulheres trans não são mulheres e insistem nessa ideia equivocada de que o sexo biológico... Claro que as identidades elas são um complexo entre uma base física, um processo químico, uma relação com a linguagem, uma relação com o ambiente. É óbvio que a gente não está eliminando o corpo. Mas também é óbvio que o corpo, por si só, não define uma identidade. Então, gostaria que você desse um recado aí, já indo para o final da nossa live. Sim, a minha prática é retomar o que nossos ancestrais falaram, né? Para falar de transfeminismo, tem que falar do feminismo negro, tem que botar nessa senhora que eu adoro, sou biógrafa dela aqui no Brasil, que é a Sojourner Truth. Ano passado eu lancei esse livro, que é Eu Não Sou Uma Mulher, e outros discursos de Sojourner Truth. A Sojourner, ela foi uma militante negra do século XIX, norte-americana, que lutou pelos direitos das mulheres e contra a escravidão. E ela, no século XIX, uma mulher analfabeta, uma mulher que aprendeu a Bíblia inteira de cor e que fazia discursos extraordinários, uma mulher que inclusive era questionada se era mulher, porque além de ser uma mulher negra que falava em público, a Sojourner tinha mais de 1,80 m. Então, em alguns congressos, as pessoas perguntavam se não era, na verdade, um homem vestido de mulher, porque como que uma mulher fala? Uma mulher negra e uma mulher alta assim? Então, ela resolvia logo, ela antecipou a Marcha das Vadias, ela abria o vestido e mostrava, não, eu tô com 6 aqui. Século XIX, tá? O povo acha que é bem moderno, a mulher já estava... E ela é famosa por esse discurso porque foi um debate em uma reunião, um encontro de mulheres, em que se discutiu o direito das mulheres a votarem. E o argumento dos pastores, homens que estavam nesse congresso, era de que a mulher não podia votar porque as mulheres são, o argumento deles, com base na Bíblia, na leitura deles da Bíblia, né? Era de que a mulher é intelectualmente débil, a mulher é fisicamente incapaz, as mulheres dependem dos homens, tá? E se Jesus veio homem, se ele tivesse vindo mulher é outra coisa. Então, se Jesus veio homem, é porque a mulher tem que se manter em submissão. Eles usaram esse argumento mesmo. Então, Sojourner, essa mulher vai reagir e vai falar, ué, será que eu não sou uma mulher? Porque eu sustento muito mais peso ao longo da minha vida do que qualquer homem que esteja aqui. Eu sou muito mais forte de qualquer outro homem, eu sou muito mais capaz do que vocês. Eu nunca li a Bíblia, mas eu aprendi a ler a Bíblia inteira de cor. Eu sou muito mais capaz do que vocês. Inclusive, vocês diferenciam eu, enquanto mulher negra, daquela mulher branca. Vocês se preocupam que aquela mulher carregue peso, mas você não se importa que eu carregue peso. E eu já arei muito, já plantei muito e já colhi muito. Né? Você não se importa que eu suje os pés na lama, mas se importa que aquela mulher suje. Então ela já fala disso. Do que significa mulher? Século XIX. No século XX, autoras como Audre Lorde, Bell Hooks vão trazer essa discussão para falar da categoria mulher enquanto uma lógica de submissão,
uma lógica de tentar sintetizar a ideia da diversidade da mulheridade na figura da mulher branca, e não é qualquer mulher branca, a mulher branca de classe média, mãe, casada, com filhos. Então ela fala, e as outras? As mulheres negras, as indígenas, periféricas, as mulheres LGBTs. Isso é um discurso que já vem do movimento negro, já vem do feminismo negro. E o transfeminismo, simplesmente, no século XXI, retoma para falar que as mulheres trans ainda estão sendo vistas sequer como humanas, né? E muito menos como mulheres dentro dessa lógica. Uma lógica biologicista que, aliás, é bem superficial, que mostra pouco conhecimento de biologia. Para quem conhece biologia, muito pouco conhecimento. Uma ideia de que biologia é determinação e de que o sexo biológico determina o gênero. Então, eu recomendo, né? Isso não sou eu que estou falando, a Leiette Safaiotti. A Leiette, uma importante feminista estudiosa de gênero, nos anos 90 já falava que o feminismo radical estava travado no Brasil, nos anos 90. Que ela não entendia essas discussões. Imagina hoje, 2020. Então, pessoal, leiam, né, se informem. Eu acho que muitas pessoas que endossam esse feminismo radical transfóbico, como muita gente que endossa o discurso LGBTfóbico na política, se tenta utilizar discurso religioso para camuflar o seu preconceito. É isso. É transfobia, é LGBTfobia disfarçada de discurso, seja pseudocientífico, seja discurso religioso. Então vamos ler, nos informar e produzir algo mais substancial, porque nós precisamos para a nossa vida. O capitalismo está matando o planeta e essas pessoas estão ao lado de quem está matando o planeta. E o planeta não é só, né, algo lá fora chamado Pantanal, Amazônia ou Califórnia. Nós somos. Então a gente vai morrer, o planeta vai continuar. Vamos fazer uma diferença? Começa daí também. Perfeito. Te amo. Eu estava com muita saudade. Amo. Obrigado, já. Obrigado, minha Nada, amiga, amor, viu? que isso. Saudade, a gente tem que se reencontrar, por favor. Se você não vier, eu tenho que ir, eu vou te achar. Me ache, você vai vir aqui. Eu vou sair dessa quarentena que eu tô aqui. Com fé em todos os orixás. Beijo. Beijo. Tchau, Epa, Oiá. Oiá nos protege. Axé. Axé. Beijo. Maravilhosa, Jaqueline Gomes de Jesus. Bom, eu vou finalizar a live. Vamos ver se o Instagram vai gravar dessa vez. Voltem, porque tem Suzy Brasil na sequência. Marcelo Souza, Suzy Brasil. Se revezando aí, criador e criatura. E vai ser um papo muito bacana e divertido, como só ele sabe ser. Então, eu vou tentar gravar live e volto daqui a pouquinho. Voltem todos, que vai ser muito legal, viu? Suzy Brasil. Um beijo.